que você acredita? No arrebatamento que acontecerá antes da grande tribulação? Brincadeirinhas à parte. Ou no arrebatamento depois da grande tribulação? Eu acreditava no arrebatamento antes da grande tribulação, mas uma pergunta não queria calar. E qual pergunta era essa? Bom, a Bíblia diz que há duas ressurreições. Uma que se dará na volta de Cristo e a outra depois do milênio. Mas aonde estará a ressurreição daqueles que passaram pela grande tribulação, negando a marca da besta e o governo do anticristo? Sendo que a primeira ressurreição já passou e a segunda será depois do milênio, somente para aqueles que morreram sem Cristo Jesus. Aonde estaria a ressurreição daqueles que passarão pela grande tribulação? Bom, para você entender melhor o que eu quero dizer, eu ilustrei dois estudos, um que é pré-tribulacionista e outro que é pós-tribulacionista. Nesse desenho, que você não dê risadas, porque é um rascunho, é para melhor compreensão. Então, assista até o final, compartilhe, comente e diga, você é pré ou você é pós-tribulacionista? Ensino pré-tribulacionista. Acredita-se que a volta de Jesus se dará a qualquer momento. No ressoar de uma trombeta, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus e o arrebatamento da igreja. Então a gente vê a primeira ressurreição acontecendo nesta volta de Cristo. Ressurreição de todos os mortos em Cristo Jesus. E o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, inicia-se a grande tribulação, durando 7 anos, onde o governo do anticristo se manifestará e perseguirá os cristãos, onde os cristãos que não vão aceitar a marca da besta e nem o governo do anticristo serão perseguidos e mortos. Mas também nessa grande tribulação sobreviverá muitos cristãos que chegarão no final da grande tribulação, no final dos 7 anos. Então, outra volta de Cristo e outro arrebatamento, onde Cristo Jesus se manifestará no céu com grande poder e glória, onde todas as nações verá o seu poder e a sua vinda. Ele vindo sobre as nuvens, resgatando os sobreviventes da grande tribulação, os cristãos que sobreviveram à grande tribulação, e os levando para o reino milenar. Jesus levando os sobreviventes da grande tribulação para o reino milenar, onde os mortos da primeira ressurreição foram ressuscitados e os primeiros arrebatados estão trono branco e julgamento. Aqui se inicia a segunda ressurreição, ressurreição dos mortos que morreram sem Cristo Jesus. Mortos que serão ressuscitados para condenação e vergonha eterna. Veja que estes mortos não foram ressuscitados. Vamos ver o que diz a palavra. Olha só o que diz a palavra 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Presta atenção. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que ficar vivo até a vinda do Senhor, de maneira alguma será arrebatado antes dos que os dormem. Vamos voltar aqui. Ele está querendo dizer, de modo algum, nós, os vivos, seremos arrebatados antes
daqueles que morrem em Cristo Jesus. Não tem como a igreja ser arrebatada antes dos que morrem em Cristo Jesus. Estudo e ensino pós-tribulacionista. Em vez de a ressurreição e o arrebatamento, os dias de hoje, onde vivemos grandes sinais da volta de Cristo. E já existem mortos em Cristo Jesus, deste ano, dos anos passados, e os vivos, crentes vivos. A grande tribulação, onde o governo do anticristo se manifestará, perseguindo todos os cristãos. Muitos cristãos serão perseguidos e mortos por não aceitar a marca da besta e nem o governo do anticristo. Este povo entrará na grande tribulação, sobrevivendo à grande tribulação até o final dela. Em vez de outra volta de Cristo e outro arrebatamento, aí sim, a volta de Cristo Jesus, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, e todas as nações verá. Ao ressoar da última trombeta, acontecerá a primeira ressurreição, depois da grande tribulação, onde Cristo ressuscitará todos os mortos na grande tribulação e os mortos antepassados. Um exemplo: mortos em Cristo Jesus antes da grande tribulação e mortos em Cristo Jesus durante a grande tribulação e os arrebatados depois da grande tribulação. Jesus então levará este povo para o reino milenar. Onde ele reinará por 1000 anos todos os povos de todas as nações. Trono branco e o julgamento, aonde acontecerá a segunda ressurreição. Essa ressurreição será dos mortos que não ressuscitou na primeira. Esses mortos serão ressuscitados para condenação e vergonha eterna. Veja que ninguém ficou para trás, porque estes mortos, junto com esses mortos, foram ressuscitados naquela volta de Cristo. Estes crentes que passaram pela grande tribulação sobreviveram e foram arrebatados nessa volta de Cristo, onde Cristo levou para o reino milenar e reinou durante 1000 anos. Esta é a segunda ressurreição dos mortos que morreram sem Cristo Jesus. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem, por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eu sei que os desenhos não estavam aquelas coisas, mas eu espero que você tenha compreendido, entendido da melhor forma. Bom, o último versículo que eu quero ler aqui para vocês fica em Daniel, capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Sim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Veja que Daniel está falando de salvação daqueles que foram achados escritos no livro da vida, que indica arrebatamento. E no versículo 2, ele está falando de duas ressurreições, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Duas ressurreições. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.